Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada sobre a tua vida. Deixar aqui hoje mais um texto da Palavra de Deus para te abençoar, para guiar você na sua trajetória, no seu caminho. Alguns dias atrás, nas minhas meditações diárias, eu me deparei com um texto e fiquei meditando sobre ele e durante os dias que se passaram, né, o meu coração continuou ardendo, mesmo eu fazendo outras devocionais, e eu falei, não, eu vou fazer um vídeo com esse texto, porque é muito importante. O texto está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois você pega aí a sua Bíblia e dá uma lida, peça ao Espírito Santo para esclarecer melhor para você, porque eu tenho certeza que Ele irá fazer. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é poderoso, ele fala diretamente aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os Gibeonitas. Então reconvocou os Gibeonitas e falou com eles: ora, os Gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas pertencentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. E aí esse texto segue. Depois você pode meditar melhor e terminar esse capítulo para você entender melhor, mas eu quero deixar aqui algumas coisas importantes e que nós não nos atentamos e não nos preocupamos. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos tem uma consequência nesse tempo. E claro, a gente olha aqui para o texto e a gente olha, mas o que tem a ver Davi com Saul? O que tem a ver Davi com Saul? O que tem a ver o que Saul fez com o que Davi fez? Não, entende? Então, assim, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender a mensagem que Deus quer falar conosco. Deus nunca olha para nós como pessoas individuais. Deus olha, o princípio de Deus é nos olhar como povo, como nação, como seu povo, como sua nação, sabe? E nós, muitas vezes, ficamos apontando o erro do outro. O que o outro fez? Não foi o que o outro fez. O que nós fizemos? Nós erramos, nós falhamos. E aí a gente vê que durante 3 anos se passaram e a seca, né? A fome abateu a terra por causa disso. E Davi foi consultar ao Senhor. E aí o Senhor diz para ele, por causa do pecado de Saul e da sua família. E qual foi a postura de Davi? A postura de Davi foi de reparar o que tinha sido feito. Então, queridos, presta atenção. Quando eu faço alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando seu pai faz alguma coisa, quando seu filho faz, ou seja lá quem foi seu tataravô, seu bisavô, não importa quem fez.
quem tem que reparar somos nós, sabe? Somos nós que temos que reparar. Nós que temos que ajustar as coisas. Somos nós. Mas eu não pequei. Mas o seu pai pecou, o seu tio pecou, o seu avô pecou, ou alguém da sua família pecou. Se arrependa por ele. Peça perdão por ele. Olha, porque a falta de perdão, a falta de alinhar as coisas, ajustar as coisas, ela acarreta em coisas terríveis. E nesse texto, a gente observa que até que a desgraça se saísse da terra, que era a fome, o que aconteceu? Foram 3 anos de fome. E a partir do 3º ano, Davi começa a buscar ao Senhor para Deus poder revelar e falar com ele o que estava acontecendo. E aí Deus falou, por isso. Deus não deu nenhuma ordem para Davi fazer nada. Deus não disse para Davi, vai lá e se arrepende. Deus não falou nada para Davi. Deus só falou para Davi, olha só, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso, por causa do pecado, por causa dos filhos de Saul, por causa de Saul. Então, qual foi a postura de Davi? A postura de Davi foi buscar reparação. Qual deve ser a nossa postura hoje, como homem, mulher de Deus, como escolhidos do Senhor? Buscar reparação. Homens, mulheres de Deus, igreja do Senhor, povo de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, nos arrepender pelos pecados dos nossos políticos, pelo pecado dos nossos governantes, pelo pecado dos nossos pais, nossos antepassados. Nós precisamos pedir perdão pelo pecado deles. Nós temos na palavra de Deus homens que buscaram fazer isso, que ficou como exemplo para nós, Daniel, Neemias e tantos outros que entenderam o momento e foram clamar a Deus com arrependimento pelo pecado dos seus antepassados, que até morreram. Mas a consequência sempre permanece, porque é necessário uma reparação, é necessário uma postura, um posicionamento. E algumas vezes essa postura e esse posicionamento vai requerer que seja no mesmo peso daquilo que foi feito. Você fez um voto ao Senhor? Cumpra seu voto. Você prometeu alguma coisa para alguém? Prometeu? Cumpra. É isso que está escrito. Os israelitas tinham prometido paz com eles. Tinham prometido paz. Mas no zelo, buscando fazer algo que ele achava que estava certo. Querido, até quando você faz alguma coisa achando que está certo, mas está errado, está fora da prática de justiça de Deus, querido, tem que se arrepender, tem que voltar. E não adianta a gente ir para Deus e pedir perdão a Deus, que não resolve. Não adianta eu pecar contra o meu irmão e pedir perdão para Deus, não. Eu tenho que ir lá e pedir perdão ao meu irmão, reparar o meu erro com o meu irmão. Sabe? Depois eu venho a Deus e falo, Senhor, olha, porque agora eu estou alinhado com o meu irmão. E algumas vezes esse irmão, na dor do coração dele, no sofrimento que ele passou pelaquilo que você fez, ele vai cravar uma faca nas suas costas também. E você vai ter que aceitar essa faca cravada nas tuas costas e destilar amor e arrependimento pelo que foi feito. E de repente nem foi você que fez, foi o seu filho, foi a sua esposa, foi o seu marido, foi o seu pai ou a sua mãe, mas é você que tem que reparar, você que tem o entendimento, você que tem a sabedoria e o conhecimento de Deus para fechar as portas, para ser aquele que vai ser o reparador de veredas, tapador de brecha. É você, sou eu. Entende, queridos? E aí, o que Davi faz? Davi vai lá consultar eles, olha só,
que aconteceu aí? Olha só. Nós não queremos... E eles dizem para Davi, ó, nós não queremos nada de vocês. Nós só queremos 7 homens, que nós vamos enforcá-los. 7 homens que seja da família de Saul. 7. E Davi foi lá, pegou os 7 homens, entregou para eles e foram enforcados. E uma das esposas de Saul, né, estava lá amargurada porque era da família dela, estendeu uma cortina lá e todos que passavam olhavam, porque era notório quando acontecia alguma coisa grave. Algumas pessoas colocavam alguns panos nas janelas das suas casas ou em cima de alguma coisa, para as pessoas saberem, passarem e olharem, saber que houve uma coisa grave e que se abateu alguma coisa grave naquela família. E Davi foi lá, pegou os ossos de Saul, recolheu os ossos de Saul e os ossos desses homens enforcados e enterrou na terra de Israel. E aí Deus cessou a fome na terra. Queridos, o que eu quero dizer para você neste dia é que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Eu não sei o tipo de vida que você tem vivido. Eu não sei qual tem sido a sua prática. Eu não sei qual tem sido a motivação do seu coração. Mas não se engane. Não se engane. De Deus ninguém zomba. E Deus está me chamando, está te chamando nesse tempo para ser um restaurador de veredas, restaurador de lugares para morar. Homens e mulheres que vão entender o seu propósito na terra, que é clamar, que é chorar, que é se arrepender, que é se colocar diante do Senhor, que é confessar o texto. Ah, mas eu não pequei. Ah, mas foi meu pai que pecou. Ah, mas foi meu irmão que pecou, querido. Se você não entender que o arrependimento do seu irmão vai depender de você, você já está perdido. Porque Deus tem nos chamado para ser isso, para clamar por arrependimento. Então, conselho, não fale mal dos seus governadores. Não fale mal do presidente da República. Não fale mal do STF. Não fale mal dos deputados. Não fale mal, não fale mal, não fale mal. Toda vez que você se deparar com alguma coisa que está fora do lugar, se arrependa, peça perdão a Deus. Senhor, perdoa, derrama da tua unção, quebra toda malignidade, começa a clamar, Senhor, eu não aceito que isso aconteça no meu país, Senhor, entra com a tua providência, querido, porque quem faz essas coisas é o diabo, é o capeta. E nós estamos aí, nós, homens e mulheres de Deus, estamos mergulhando nessa lama, achando que estamos fazendo coisa boa. Não, toda palavra que sai da sua boca precisa ser uma palavra profética. Uma palavra de bênção. Para quê? Para que onde há maldição, se torne bênção. Mas se você continua lançando sementes de maldição, querido, você está traindo maldição para a sua própria vida, para a sua própria casa. Eu costumo dizer que nós não cremos na palavra de Deus, porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós adquirimos um conhecimento que vai ser esse mesmo conhecimento que vai nos condenar por falta de prática. Tiago muito bem diz, não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque quando você pratica a palavra, você tem autoridade. Deus te dá autoridade. E querido,
a maioria dos homens e mulheres de Deus que têm autoridade espiritual são tapete. Não é ninguém que está por cima da carne seca. Não é ninguém que passa o poderoso. Não, querido. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus que têm autoridade espiritual, muitas das vezes nem fala. Muitas vezes nem fala. Está quieto. Mas o seu andar, a sua vida é um testemunho vivo de autoridade espiritual. E quando é necessário falar um oi, é um jorrar de água do Espírito. Mas são pessoas humildes, são tapete, porque eles sabem que serão exaltados no tempo oportuno. Então, querido, se preocupe com a sua boca, se preocupe com os seus sentimentos, se preocupe com o que está no teu coração. Comece a falar com o seu Senhor, muda o meu entendimento, muda o meu olhar, muda a minha forma de enxergar as coisas, que eu possa me dedicar à sua palavra, entender o que o teu Santo Espírito quer para a minha vida nesse tempo. Não deixe que eu venha tropeçar, Senhor, identificando alguma coisa que a minha família tenha feito, que os meus filhos tenham feito, que os meus antepassados tenham feito, que os meus governadores, que os prefeitos, governador, presidente da República fez, Senhor, que eu possa ter este coração de buscar o arrependimento e de clamar para que o Senhor venha sarar essa terra, tirar essa malignidade e que comece isso a partir de mim. Seja abençoado, seja tocado. Pegue esse texto, 2 Samuel capítulo 21, dá uma lida lá. Peça ao Espírito Santo revelação, ele irá te revelar, ele vai falar no seu espírito, vai te direcionar, mas ouça do Espírito e pratique, vá nessa força, tá? Deus te abençoe e que você possa ser fortalecido com essa palavra neste dia, em nome de Jesus.